Nesta sexta-feira, dia 7 de julho, vai haver o lançamento aqui na sede do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, do livro Lenin, Presença da Revolução. A sede do PCdoB fica aqui na rua Rego Freitas, 192, próximo aqui da estação República do metrô. E o livro é uma coletânea de artigos de especialistas que estudam, que procuram interpretar o Lenin na contemporaneidade, né, trazer para a realidade de hoje, organizado aqui pelo Sérgio Barroso. Sérgio Barroso, fala rapidamente aqui do livro, como é esse livro, qual é a essência do livro? Eu queria primeiro, apontar, assinalar, a relevância desses estudos que têm saído sobre o Lenin, poucos na verdade, mas que diante dos 100 anos da Revolução Russa, aniversário de 100 anos, a própria figura dele e comentários sobre as suas contribuições, de uma e de outra forma, têm aparecido na imprensa internacional. Esse lançamento que nós estamos fazendo, e junto com outro livro, que é o livro de um companheiro estudioso italiano, Gianni Freso, que se chama Lenin, Leitor de Marx, ou seja, nós vamos fazer esses dois lançamentos. Eu queria comentá-los sobre três aspectos. Um primeiro, mais do ponto de vista teórico. Da capacidade que o Lenin tinha, reconhecidamente, de ter um pensamento prospectivo muito, eu diria, visionário, não é? No sentido de você ter uma visão estratégica mais avançada e bastante aproximada dos acontecimentos, esses fenômenos que ele examinava com muitos detalhes, a partir da própria compreensão marxista que tinha. No final do segundo capítulo do imperialismo, a etapa superior do capitalismo, ou fase superior do capitalismo, para exemplificar, o Lenin, de uma maneira que a gente considera de uma maneira muito fecunda, assinala que com o surgimento do imperialismo, na passagem do final do século XIX para o XX, ele afirma textualmente que o velho capitalismo deixou de existir. Passa-se agora uma dominação do capital financeiro, expressando esse novo capitalismo, né? E nós vivenciamos durante esse século, passagem do 20 para o 21, os fenômenos que se avolumaram na esfera do capital financeiro, na esfera do comando do capital financeiro, desse capitalismo, e na nossa opinião, atestando que o Lenin acertou em cheio quando ele fala que não é mais o capital industrial, isso que ele quer dizer, nem o comercial, que passam a controlar, né, a expressar as formas de movimento do regime do capital a partir do imperialismo. Então, essa contemporaneidade, digamos assim, dessa visão, ela tem hoje passado 2 guerras mundiais, que o Lenin escreveu esse livro no meio da Primeira Guerra Mundial, passou-se a Segunda, fenômenos importantíssimos e fenômenos de retrocesso, como, por exemplo, a queda, né, o colapso do leste europeu e o próprio retrocesso da União Soviética, configurando também, como dizia João Amazonas, uma derrota estratégica. Naquela época se afirmava com muita proficiência isso, né, o sentido bem alongado daquela derrota. Essas opiniões que o Lenin manifestava, essa teoria que ele escrevia ali, tem muita força, evidente que são outras circunstâncias, né? São outros condicionamentos desse capitalismo. Mas o neoliberalismo, enfim, para concluir aqui esse raciocínio, expressa hoje o domínio do capital financeiro em larguíssima escala e em esfera planetária, digamos assim. Uma segunda questão é que nós também comentamos, o lançamento desses 2 livros tem a ver com esses 100 anos da Revolução Russa, né? A presença da Revolução, esse título que foi dado por diversos autores, ele tem o sentido muito claro de reafirmar
ao contrário, não é, das capitulações, ao contrário do abandono, ao contrário da força que o reformismo passou a ter em função daquela própria derrota estratégica e as dificuldades de se erguer uma nova onda, né, do socialismo, uma onda revolucionária do socialismo. Esses livros reafirmam essas ideias de que o socialismo foi uma experiência, a derrota do socialismo foi uma experiência muito curta, que durou cerca de 70 e poucos anos na história, né? O capitalismo tem cerca de 600 anos, né? E já o feudalismo durou 1000 anos, né? Na época, em particular, o feudalismo europeu. A experiência socialista, portanto, ela é muito incipiente. E ela tem como fulcro, digamos assim, a vicissitude de ter sido construída em países atrasados, né? A gente sempre lembra que o velho Marx dizia que na Alemanha, Inglaterra, França, Estados Unidos, as possibilidades da revolução acontecer no final do século XIX eram muito maiores, porque o desenvolvimento das forças produtivas daquele capitalismo de então propiciava, digamos assim, uma luta mais direta do proletariado no sentido dessa transformação. As coisas não aconteceram dessa forma. A realidade foi muito, ou como dizia o Lenin mesmo sobre isso, citando Goethe, né, que a gente registra aqui na orelha desse livro, Presença da Revolução. Ele, com certa feita, citou Goethe, aquele grande pensador, filósofo, escritor alemão, dramaturgo, dizendo, amigo, a teoria cinzenta, verde é a árvore da vida. Então, o que acontece é que 100 anos da Revolução acontece num país ainda atrasado. E essas dificuldades se manifestaram apesar dos grandes avanços que a União Soviética demonstrou, né? Não só na corrida espacial, mas também em tecnologia, num certo momento, desenvolvimento da pesquisa tecnológica muito avançado. O condicionamento do controle do sistema de armamentos nucleares que nunca foram utilizados, ou seja, o sistema defensivo é uma prova cabal que durou esse tempo todo e foi aperfeiçoado como uma conquista dissuasiva que os soviéticos fizeram contra a posição do imperialismo, se contrapondo à posição do imperialismo americano. Enfim, esses 100 anos para nós, e esses 2 livros, têm o resgate, não no sentido de uma ossificação dos clássicos. Esse problema é um problema que nós, nas pesquisas da Fundação, na opinião do pensamento do PCdoB, é uma coisa do passado. Não é possível você cristalizar uma teoria que foi feita no final do século XIX e exclusivamente a partir dela se recusar a aprender os novos desenvolvimentos históricos, sociais e políticos que o próprio desenvolvimento histórico da humanidade apresenta, né, coloca na realidade. Mas, por outro lado, essas experiências e esse esforço, por exemplo, que o próprio Lenin fez no desenvolvimento dessa teoria marxista na sua época, serve para nós de grande exemplo, né? Serve para nós de um caminho de pesquisas necessárias para a manutenção dessa ideia, que não é um sonho, porque ele já se realizou. Veja a experiência cubana, a própria experiência chinesa, como 2 exemplos apenas, né, que mantém a ideia do socialismo real, concreto e vivo, permanente, sofrendo os percalços de uma conjuntura desfavorável, mas quanto a isso não se pode deixar de reconhecer a importância desses exemplos. Em terceiro e último lugar, eu queria dizer isso, aqui o Oswaldo já comentou, né? Esse livro, Presença na Revolução, em particular, é um esforço nosso aqui da Fundação, do PCdoB, junto com intelectuais importantes do Brasil, que são pesquisadores da obra do Lenin, estudiosos da obra do Lenin. É uma contribuição modesta, digamos assim, diante da envergadura do pensamento de um grande teórico, de um grande revolucionário, um pensador muito profícuo, né? chamado de Vladimir Lenin. Nós conseguimos reunir, digamos assim,
certa apresentação de diversas facetas, diversas temáticas que o Lenin adentrou, né? O problema da filosofia, a questão da economia política, o problema da política em si, da ciência política, né? Por exemplo, o Walter Sorrentino faz um ensaio importante sobre o Partido Comunista hoje, né? Conforme essas experiências características que ele foi, da visão leninista de partido foi evoluindo. Então é um artigo denso, bastante instigante. O Quartini Moraes, o professor Quartini, também faz uma abordagem de filosofia, vinculando o problema da teoria com a prática, né? O combate que o Lenin travou quando escreveu, no começo do século XX, Materialismo e Pericriticismo, sobre a debandada que houve, por exemplo, depois da derrota da Revolução de 5, e também depois os cadernos filosóficos, um pouco mais adiante, o sentido prático que isso teve na abordagem concreta da experiência da Revolução Russa e também do processo da construção do socialismo. Companheiras pesquisadoras de ponta, como a Marli Viana, do Rio de Janeiro, também dão uma contribuição importante numa abordagem geral da experiência da relação Lenin e da Revolução de Outubro. E então, assim, é um esforço que é feito, né, que tem contribuições autorais, assim, absolutamente originais, e contribuições que já têm uma certa marca, assim, como, por exemplo, o artigo do Renato Rabelo, que é uma introdução que ele faz, o estudo que ele escreveu, uma introdução que ele faz à obra do Lenin, o esquerdismo, doença infantil do comunismo, uma síntese assim bastante interessante. De maneira que essa é uma contribuição que a Fundação, a editora Anita Garibaldi e a Sociedade dos Amigos do Lenin, que criada pela Fundação, também dá exatamente nesse período da comemoração dos 100 anos da Revolução de Outubro. Você tem aqui algumas obras interessantes, queria que você falasse rapidamente o que são referências, né? O Lenin dizem que é o autor mais traduzido da história. Fala um pouquinho dessas obras aqui que você trouxe. Essa é uma editora, a Cal, editora de Madrid, espanhola, muito respeitada também. São 57 volumes dessas obras completas do Lenin, né? Esse trabalho recentemente lançado pela Boitempo, muito interessante, do Lukács, sobre o pensamento do Lenin, escrito em 1920, com um pós-fácil que ele faz de 67, onde, interessantemente, o Lukács lembra que para o Lenin, aquela visão da essência da correlação de forças, ou do conhecimento concreto da realidade concreta, não é um problema de uma formulação teórica, mas uma teoria que se revela com uma prática política muito forte. Esse livro aqui que nós comentamos é um dos mais conhecidos dele, que completou 100 anos o ano passado, em 1916, onde ele foi escrito, que é o Imperialismo Fase Superior do Capitalismo. Essa biografia é uma biografia feita ainda em 85 pelos os soviéticos e que editada pela Avante de Portugal, que é muito interessante também sobre o Lenin. Enfim, a vastidão, digamos assim, da contribuição do Lenin é uma coisa impressionante, né? E como dizia a Krupskaya, companheira dele, Nadezhda Krupskaya, toda a preocupação do Lenin era ver como contribuía para o movimento revolucionário, né? É dele a frase que sem teoria revolucionária não há movimento revolucionário, que é também uma consigna que o Engels, Marx e o Engels sempre trabalharam. E a Nadezhda Krupskaya acentua, né? O Lenin viveu obcecadamente, nas palavras dela, em torno de como transformar a teoria no movimento revolucionário real, o que aconteceu, né, em outubro de 17, na velha Rússia. Muito obrigado, Barroso. Então, reforçando, o lançamento dos livros ocorre agora na sexta-feira, dia 7, a partir das 14 horas, aqui na sede do PCdoB, na rua Rego Freitas 192, pertinho aqui da Estação República do Metrô. Muito obrigado pela atenção.